Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Esse capítulo 61, ele é muito conhecido por nós cristãos. Vou te explicar por quê. Esse capítulo 61, Jesus usou ele num determinado momento, né, quando falava para o pessoal em Nazaré. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos no capítulo 61, significa que nós estamos no terceiro Isaías. O terceiro Isaías vai do capítulo 56 ao capítulo 66. É a terceira parte do livro do profeta Isaías e nós estamos no período do pós-exílio. Primeiro Isaías, antes do exílio. Segundo Isaías, no exílio. Terceiro Isaías, depois do exílio. Muito bem. Este capítulo 61, como eu disse anteriormente para você, ele junto com o capítulo 60 e o 62, 60, 61 e 62, formam um grande conjunto. Um grande conjunto. É muito importante a gente lembrar disso. Um grande conjunto onde conta a glória de Jerusalém em oposição com todo aquele tempo negativo de que os outros capítulos, e inclusive os outros, o capítulo 59 trazia para a gente. Então, é um bloco. Mas este capítulo 61, ele traz algo muito interessante que é justamente a libertação e o reconforto. Eu disse que esses três capítulos, 60, 61 e 62, tratam para a gente desta glória de Israel. Este capítulo 61 fala desse reconforto, fala desta glória também, fala desta libertação. A palavra-chave aqui é libertação. E libertação da escravidão, libertação do exílio, libertação do pecado, libertação das amarras, libertação de tudo isso. Mas, preste atenção, este capítulo aqui foi usado por Jesus lá na sinagoga de Nazaré. Jesus toma, num dia de sábado, ele toma o livro de Isaías para ler e lê o primeiro e o segundo primeiro e segundo versículo do capítulo 61. Depois enrola o livro e fala: hoje se cumpriu esta profecia. Hoje se cumpriu esse oráculo. Por quê? Porque nós podemos ver nesse capítulo 61 já uma pré-figura do grande libertador, daquele que nos liberta de todas as amarras, daquele que nos liberta da morte. Vamos ler? Vamos ler que você vai lembrar. Ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler aqui, você vai lembrar direitinho. Capítulo 61. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar do desespero. Então os chamarão as azinheiras da justiça, plantadas pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as ruínas antigas, reerguerão as relíquias do passado, restaurarão as cidades destruídas, repararão as devastações seculares. Virão estrangeiros apacentar vosso gado miúdo. Gente de fora vos servirá de lavradores vinhateiros. A vós vos chamarão sacerdotes do Senhor. De ministros de nosso Deus sereis qualificados. Vós vos alimentareis com as riquezas das nações e brilhareis com sua opulência. Já que tiveram parte dupla de vergonha
e tiveram como quinhão opróbrios e escarros, receberão em sua terra parte dupla da herança, e a alegria deles será eterna. Porque eu, o Senhor, amo a equidade e detesto o fruto da rapina. Por isso vou dar-lhes fielmente sua recompensa e concluir com eles uma aliança eterna. Sua raça se tornará célebre entre as nações e sua descendência entre os povos. Todos, vendo-os, reconhecerão que são abençoada a raça do Senhor. Com grande alegria eu me rejubilarei no Senhor, e meu coração exultará de alegria em meu Deus, porque me fez revestir as vestimentas da salvação, envolveu-me com um manto de justiça, como um neo-esposo cinge o turbante, como uma jovem esposa se enfeita com suas joias. Porque com certo o sol faz germinar seus grãos, e um jardim faz brotar suas sementes, o Senhor Deus fará germinar a justiça e a glória diante de todas as nações. Você percebeu que o objetivo deste capítulo 61 é trazer para a gente a glória de Jerusalém e do seu povo. De um povo que foi humilhado, de um povo que foi escravizado, de um povo que foi levado cativo, de um povo que foi dado como sem importância, de uma terra desolada, abandonada, de uma Jerusalém toda destruída, de templo arrasado. Pronto, Deus transforma tudo isso. Primeiro, liberta o seu povo do cativeiro, do exílio da Babilônia, faz o povo retornar, o povo encontra Jerusalém destruída, mas com o coração cheio de alegria e cheio de esperança, eles reconstroem. E Deus promete agora, assim como aquele povo foi humilhado, este povo será exaltado. Assim como Jerusalém foi abandonada, Jerusalém será povoada. Assim como Jerusalém perdeu a sua glória, assim a glória de Jerusalém será restaurada. Mas é muito interessante lembrar, porque, como eu disse, esse capítulo 61, junto com o 60 e o 62, formam esta glória de Jerusalém. Mas há uma coisa muito interessante, porque o capítulo 61 e o capítulo 42, eles têm muita semelhança. Qual que é o capítulo 42? O capítulo 42, lembra aí comigo, do livro do profeta Isaías, falava do servo. Mas que servo é esse? Do servo. E depois, nos capítulos ali, no 42, nós até descobrimos que o servo, ele é aquele que levará sobre si os nossos pecados, é aquele que toma sobre si toda a vergonha, todo o opróbrio que devia ser nosso servo. Chega até um momento em que o servo nós podemos identificar de uma maneira muito clara com o próprio Cristo que há de vir. Mas veja só uma coisa interessante. O servo, lá no capítulo 42, tinha uma missão para Israel. Aqui, no capítulo 61, o servo, ou seja, o enviado de Deus, ele se ocupa principalmente das pessoas que estão tristes, enlutadas, acabrunhadas ali em Sião. Por isso há essa semelhança. Lá, no capítulo 42, o servo, ele tem essa missão, para todo Israel, Aqui, o servo tem uma missão muito específica: cuidar daqueles que estão enlutados, daqueles que foram humilhados, daqueles que foram entristecidos, tá bom? Muito bem. É assim este texto que Jesus leu lá na sinagoga de Nazaré. É isso mesmo. Jesus pegou o rolo do livro, depois, se você quiser ver, vá lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesus, é quando começa o ministério de Jesus na Galileia. Olha que interessante. Quando Jesus começa o seu ministério na Galileia, Jesus pega o rolo do livro, é um sábado, está na sinagoga, ele se levanta, ele toma o livro e lê.
o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar os cativos a redenção, os prisioneiros a liberdade e proclamar um ano da graça da parte do Senhor. E aí Jesus, ao enrolar de novo o livro, ele diz, hoje cumpriu esta profecia. Veja só, o livro trata, o texto de Isaías trata do servo, que é o enviado de Deus, que é o servo que lá atrás no capítulo 42, ele cuidava de todo Israel. Mas o servo aqui é aquele que vem cuidar dos que estão tristes, enlutados, mortos, arrasados. E Jesus usa justamente essa figura do servo para dizer, hoje se cumpriu essa profecia, eu estou aqui. Então, esse texto, ele é genuinamente um texto messiânico. Porque ao mesmo tempo que fala da reconstrução de Jerusalém, da glória de Jerusalém, aponta aqui para o verdadeiro servo, para o verdadeiro enviado, aquele que vai trazer a boa notícia. Gente, está escrito aqui. Enviou-me a levar a boa notícia. A boa notícia, a boa nova aos humildes. Gente, boa nova, boa notícia, isto em grego significa evangelium, evangelho. É Jesus que traz a boa nova. Muito bem, é importante a gente lembrar que Jesus usa esse texto que fala do servo, que fala daquele que restaura, daquele que liberta, daquele que traz a vida e diz, hoje se cumpriu essa profecia. Isso lá em Lucas. Mas aqui, deixa eu falar uma coisa. Tem um versículo 2 aqui que eu queria muito que você entendesse. Olha aqui, ó. O que o texto diz? Que aquele que vem para trazer a boa nova aos humildes e proclamar um ano da graça da parte do Senhor. Isso aqui é importante. Ano de graça da parte. O que é um ano de graça? Muito bem. O ano de graça era a maneira com que se você chamava o ano sabático ou o jubileu. Vamos entender. A gente aprendeu isso em Deuteronômio e Levítico. O ano sabático era o período de 7 anos em que, depois de passar dos 7 anos, você fazia o ano sabático para a terra, para aquela, de repente, uma dívida, um escravo. Você dava um ano de descanso. O ano sabático. Mas o ano da graça do Senhor, ele era usado, esse termo, principalmente para aquele período depois de 49 anos, ou seja, 7 vezes 7. O ano sabático era 7 anos. 7 anos sabáticos daria 49, ou seja, 50. Então, de 50 em 50 anos, era proclamado o ano da graça do Senhor. O que é esse ano da graça do Senhor? Olha que interessante. Era proclamado através de uma corneta que se tocava, assim, chamado shofar, mas também que depois chamado jubileu. Por isso nós chamamos esse período de 50 em 50 anos de jubileu. Jubileu. Se tocava jubileu e se proclamava o ano da graça do Senhor. E isso lá atrás. Muito bem. Esse ano da graça do Senhor era o período de 7 anos sabáticos. 7 vezes 7, 49. No ano seguinte, 50, você proclamava o ano da graça do Senhor. Tá. O que é o ano da graça do Senhor? No ano da graça do Senhor, todas as dívidas eram perdoadas. Então você tinha uma dívida com alguém, você perdoava aquela dívida. No ano da graça do Senhor, por exemplo, se uma pessoa tinha sido presa por algum motivo, era libertada. No ano da graça do Senhor, por exemplo, muitas pessoas que às vezes não podiam honrar com seus compromissos e pagar, iam para a cadeia.
iam para a cadeia, né? Então, naquele ano da graça do Senhor, todo mundo era liberto da cadeia, por causa da dívida que tinha. Muito bem, o ano da graça do Senhor é tomado depois um sentido espiritual. De 50 em 50 anos, o Senhor proclamava esse ano da graça do Senhor para libertar-nos completamente de todo mal, de todo pecado, de tudo. Esse é o sentido do ano da graça do Senhor, esse é o sentido do jubileu. Vamos fazer um parênteses? A Igreja Católica mantém essa tradição até hoje. Até hoje. A Igreja Católica mantém esta tradição, porque na Igreja Católica nós temos também celebrado os jubileus. E a cada tempo de jubileu é proclamado um ano da graça do Senhor. Eu sempre digo para você, a Igreja Católica é muito fiel à palavra de Deus, né? A palavra de Deus manda celebrar o jubileu, a Igreja Católica celebra. Então veja só que interessante. O jubileu é celebrado de tempos em tempos e na época do jubileu, olha aqui, é concedida a indulgência plenária para todas as pessoas, ou seja, a libertação das penas temporais. O mesmo sentido que havia no jubileu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as penas eram perdoadas? Sim. As pessoas eram libertas da prisão, você não precisava pagar mais dívida, você não tinha mais dívida para saldar, nada disso. Na Igreja Católica, o jubileu acontece justamente por causa do mesmo sentido, e todas as penas temporais devidas ao pecado, elas são apagadas através da indulgência plenária que é dada no jubileu. E olha que interessante, a Igreja Católica celebrava o jubileu, conforme a Bíblia, de 50 em 50 anos. Então, a cada 50 anos, a Igreja celebrava o jubileu. E aí, o que acontecia? Naquele ano, pela indulgência plenária, todas as dívidas eram perdoadas. E todas as penas temporais devidas ao pecado eram remidas, né? Só que aconteceu o seguinte, na igreja, né, na Idade Média, percebeu que 50 anos era um período muito grande e muitas pessoas nem viviam esse tempo, na Idade Média, né? Nem via. Aí, o Papa Paulo II, em 1470, na Idade Média, achou por bem que o jubileu não deveria ser celebrado de 50 em 50 anos, mas de 25 em 25 anos. Então, desde 1470, na Igreja Católica, o jubileu é celebrado a cada 25 anos. E a cada 25 anos, a Igreja proclama o jubileu, baseado na Sagrada Escritura, todas as dívidas, todas as penas temporais são remidas, libertas, e nós não precisamos mais pagar as penas temporais devidas àquele nosso pecado cometido, através da indulgência plenária que recebemos. E sempre foi uma proposta da Igreja que no ano do jubileu, as dívidas dos países também fossem perdoadas. Era uma proposta, mas vai querer, né? A proposta era essa. Então, se um país tinha uma dívida com outro, a cada 25 anos, e antigamente a cada 50 anos, tudo era perdoado. Mas aqui, você acha que país vai querer fazer isso? Por isso, nós tivemos um jubileu comemorado quando? No ano 2000. No ano 2000. E depois, nós vamos ter um jubileu celebrado quando? No ano 2025. Antes de 2000, quando que foi o jubileu? 75? 75, né? Em 1975, nós tivemos um jubileu. Depois, no ano 2000, um outro jubileu. E agora, em 2025, outro jubileu. A proposta que a Igreja faz para as nações é essa, que as nações perdoem as dívidas, principalmente que as nações mais ricas perdoem as dívidas das nações mais pobres para que haja igualdade. Mas vai
mudar coração de banqueiro. Não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Mas a proposta continua. Ao celebrarmos em 2025 o jubileu, nós queremos celebrar justamente esse ano da graça do Senhor, onde nós queremos ser libertos e remidos, tá bom? Tá, dito isso do jubileu, eu queria só lembrar vocês que o texto do capítulo 61 é um texto de libertação, é um texto de alegria, é um texto em que propõe tirar o luto para vestir as vestes da festa. Versículo 3 fala aqui, ó, a dar-lhes um diadema, uma coroa, em vez de cinzas. A cinza lembra o luto, né? O óleo da alegria em vez de vestidos de luto. Então agora esse tempo da graça do Senhor é um tempo que a gente abandona o luto para vestir as vestes da alegria. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.